Olá, meu amado, olá, minha amada, muito boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Sempre uma palavra de Deus para o seu coração. É uma alegria muito grande receber você mais uma vez aqui conosco nessa noite de terça-feira, dia 21 de junho. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, dê essa força, pastor. Devagarzinho, devagarzinho, a gente está conseguindo cada vez mais e mais pessoas aí. A propósito desse canal só é unicamente divulgar a palavra, sempre levar uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de consolação, a palavra do evangelho, a palavra de salvação. Então, você se inscrevendo no meu canal e compartilhando o vídeo vai abençoar muito esse trabalho que surgiu com a pandemia. Né? O canal já tem há muitos anos, tem muitas mensagens antigas, muitas delas ainda em áudio, tem só a mensagem. Você pode botar e ouvir mensagens de 10, 12 anos atrás, mas com vídeo veio pela pandemia e o pessoal recebeu com uma alegria muito grande, deu um retorno muito grande, o feedback foi muito bom. Então, eu espero a sua participação aí conosco no nosso canal. Uma outra coisa também, deixa eu tirar esse negócio daqui. Isso. Você que mora aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Belford Roxo, Nilópolis, pode fazer uma visita à nossa igreja, que é a Igreja Batista Prata, na Rua Carlos Ribeiro Costa 217, no bairro da Prata, em Nova Iguaçu. Teremos uma alegria muito grande em receber você. Culto às 10 e às 18 horas, todos os domingos. É uma bênção poder você estar conosco nessa oportunidade, tá certo? Então, uma alegria ter você comigo nessa noite. Então, enquanto a gente está iniciando aí a transmissão, chama a gente para participar e quando você terminar de ouvir essa mensagem, se ela falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração para você passar para outra pessoa, compartilha aí. Você tem aqui embaixo no YouTube compartilhar, e você pode compartilhar pelas redes sociais ou pode copiar, né, o link da mensagem, o endereço da mensagem, enviar pelo WhatsApp, enviar pelo Facebook, enviar por e-mail. Lembra do e-mail? Pode até por e-mail para alguém. Olha, eu ouvi essa mensagem aqui, foi bênção no meu coração. Deus falou para você também ouvir. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Então, vamos para a mensagem. Né? Abre então a sua Bíblia lá no Salmo de número 17. Salmo 17, nós estaremos lendo os versos 6, 7, 8 e 9 somente. Salmo 17, do verso 6 ao verso 9, tá bom? Mas antes de tudo, claro, antes de lermos a palavra de Deus, eu convido você a, juntamente comigo, fechar os seus olhos, levar o seu pensamento ao Senhor. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, pedir que o Espírito Santo nos guie, pedir que o Espírito Santo nos fale, pedir que o Espírito Santo permita que a transmissão ocorra normalmente, que nada venha, né, a atrapalhar esse momento e assim podermos juntos recebermos essa mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse momento estaremos lendo a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes que penetra, ó Deus, a tua palavra que é poderosa para salvar, para transformar. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Que nada agora venha atrapalhar, ó Deus, a recepção dessa mensagem. Que possamos estar com os corações abertos, atentos para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E que essa palavra, ó Deus, abençoe profundamente cada irmão que está ouvindo agora, ou cada irmão e irmã que vai ouvir depois através da transmissão do YouTube. Te louvamos, a Deus, porque a internet é uma poderosa ferramenta de propagação, de pregação da tua palavra. Que essa mensagem encontre guarida e encontre, a Deus, realmente transformação em todos que a ouvirem. Que ela seja uma grande bênção. Eu oro, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Tá certo? Então, Salmo 17, você já abriu aí a sua Bíblia.
Salmo 17. Nós não vamos ler o Salmo todo, né? Geralmente você está acostumado, né? Eu leio todos os versículos do capítulo, muitas vezes, principalmente se for um salmo pequeno como esse, mas hoje eu quero, porque quando eu ia, na verdade, vou ser sincero com você, eu ia fazer uma mensagem baseada em todo o Salmo 17, mas olha, quando eu comecei a estudar o texto, esses 4 versículos falaram tanto ao meu coração, e se eu for, e o Salmo 17 é tão rico, se eu fosse fazer uma mensagem, todo salmo ia ser uma série de mensagens, ia ter pelo menos umas 3, 4 mensagens só nesse Salmo 17, ou uma mensagem de quase 3 horas por conta deste salmo tão maravilhoso. Mas que Deus colocou no meu coração para essa noite, para abençoar você, é o versículo 6, ou são os versículos 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler, você sabe bem, você que me acompanha, lerei na nova versão internacional. Salmo 17, a partir do verso 6. E hoje nós vamos pensar, nós vamos meditar sobre o tema orando pela proteção de Deus. Orando pela proteção de Deus. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Olha que maravilha o verso 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Que poesia linda que Davi fez, né? Terminando então o verso 9. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Na fase mais intensa de ameaças à sua vida, o grande reformador, grande homem de Deus e usado por Deus, Martinho Lutero, né, que começou a reforma protestante, ele nessa fase de tantas ameaças à sua vida, de tanto perigo e perseguição que sofreu, Martinho Lutero recebeu ajuda de muitos amigos e de muitos admiradores que propuseram a ele, que aconselharam a fazer uso de armas para se defender. Os amigos chegaram para ele: Martinho Lutero, você está sofrendo muita perseguição, sua vida está enfrentando muitos perigos. Use armas, use uma espada, contrate guerreiros, cavaleiros para proteger a sua vida. Você sabe o que Martinho Lutero respondeu? Como Martinho Lutero respondeu? E imediatamente lhe recusou. E sabe o que ele disse? Que eu quero chamar a sua atenção para o que ele disse. Lutero disse o seguinte, respondeu o seguinte: eu não vou apelar para armas e derramamento de sangue para a defesa do evangelho. Foi pela pregação da palavra que o mundo foi conquistado. Pela palavra a igreja foi salva. É pela palavra que ela há de ser restaurada. Eu não vou depender de ninguém, senão de Jesus Cristo e sua palavra. Que testemunho maravilhoso grande Martinho Lutero deu a respeito da sua confiança em que Jesus iria protegê-lo. E certamente, meu amigo, você vai concordar comigo, para que isso fosse uma verdade na vida de Martinho Lutero, ele dependeria e muito da proteção de Deus para enfrentar tudo o que ele passou.
E você também vai concordar comigo que essa proteção que Lutero recebeu de Deus veio através de uma vida de muita oração, muita oração. Lutero rogava sempre que o Senhor o orientasse. Lutero orava sempre para que o Senhor o livrasse do perigo, das perseguições, e que ele nunca, de forma alguma, precisasse usar qualquer tipo de arma, fazer qualquer guerra, para que a mensagem do Evangelho continuasse a crescer. E assim foi. Meu amado, minha amada, nesta noite, Deus quer falar a você através de uma mensagem que ensina justamente isso. Eu quero fazer uma pergunta. Não é a pergunta da famosa série Perguntas que eu posso fazer para você porque eu sou seu pastor. Não, é uma pergunta simples. O que você faz quando você está passando por necessidades, por privações ou até mesmo correndo perigo? O que você faz? Se tem alguém que passou por muitas lutas, por muitos perigos, por muitas provações na história da Bíblia Sagrada, esse alguém foi o autor do Salmo 17, o grande rei Davi. Davi lutou muitas guerras, ao contrário de Lutero, no tempo de Davi, Davi teve que lutar muitas guerras. Davi passou por muitos perigos, atravessou rios, desertos, se escondeu em cavernas. Davi foi um dos homens da Bíblia que passou por muitos perigos. Mas Davi, presta bem atenção, Davi aprendeu, antes de tudo, antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, Davi aprendeu a buscar a ajuda de Deus. Davi aprendeu, antes de tudo, a orar, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar um passo em qualquer direção. Davi aprendeu a orar, pedindo pela proteção divina para a sua vida. O Salmo 17 é um dos salmos conhecidos como oração. Juntamente com os salmos 86, 90, 102, 142, o Salmo 17 é composto por uma oração. E olha só que interessante, com exceção do Salmo 90, que foi uma oração escrita por Moisés, todos esses outros salmos, o 17, o 86, o 102, o 142, que são salmos conhecidos como oração, descrevem o autor em uma situação de muito perigo, de enfrentamento do mal, orando, clamando a Deus por livramento, por libertação, por proteção. O pano de fundo do Salmo 17, o contexto do Salmo 17, o porquê de Davi escrever o Salmo 17, é justamente a perseguição que o rei Saul fez a Davi, que nós encontramos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versos de 25 a 26. Você sabe muito bem, Davi foi genro de Saul, Davi foi escudeiro de Saul, Davi sucedeu a Saul no trono, mas Davi sofreu uma perseguição tremenda feita por Saul, mas Davi nunca levantou um dedo contra o rei Saul.
1 Samuel 23, 25 a 26, descreve muito bem essa perseguição, o pano de fundo do Salmo 17. Acompanha comigo a leitura. 1 Samuel 23, 25 a 26. Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Olha o perigo, passando por um deserto. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro. Fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los. Perceba, meu amado, que Saul implementa uma perseguição impiedosa, furiosa a Davi. E embora Davi tivesse tido a oportunidade de vingar-se de Saul, podendo até mesmo tê-lo matado, Davi não fez. Mas antes de usar qualquer ferramenta humana, qualquer caminho humano, qualquer jeito humano, Davi não fez. Ao invés disso, o que Davi faz? Algo que eu e você precisamos fazer sempre. Davi ora e Davi clama a Deus por livramento e por proteção, ao invés de agir por conta própria. O grande pastor, admiro muito a obra desse pastor inglês do final do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Você que me acompanha, você que é minha ovelha, sabe que eu cito muito Charles Haddon Spurgeon. No seu livro Os Tesouros de Davi, ele diz que Davi não seria um homem segundo o coração de Deus se ele não tivesse sido um homem de oração. E se você reparar, quando Davi tem uma queda gigante, que é do adultério com Batseba, ele ali não ora. Ele parou naquela varanda e admirou Batseba. Se ele tivesse recuado, entrado nos seus aposentos e buscado forças a Deus em oração, ele não teria adulterado, ele não teria mandado matar o esposo de Batseba para ficar com ela. Você vê que quando ele não orou, ele falhou e caiu feio. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi um homem que buscava o coração do Senhor em oração. Ah, meu amado, ah, minha amada irmã, quanta dor, quanto sofrimento, quanta frustração, quanto arrependimento não se teria evitado se, ao invés de agir por conta própria, tivesse agido pelo que achava certo, ao invés de agir pelo que achava certo, ao invés de agir por conta própria, quanta dor, quanto sofrimento, quanta frustração, quanto arrependimento não se teria evitado se tivesse antes orado ao Senhor, tivesse antes clamado ao Senhor, tivesse antes pedido proteção a Deus, para que Deus agisse, para que o Senhor fizesse a boa, perfeita e agradável vontade. Aprenda com Davi. Antes de qualquer coisa, peça a Deus, ore, peça proteção a Deus. Antes de partir para a luta, antes de partir para qualquer batalha que tenha que travar, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, Davi partia para a oração, buscando a proteção de Deus, buscando a vontade divina para a sua vida. Agora aqui eu quero fazer uma pergunta para você, da famosa série Perguntas que eu posso fazer para você, porque eu sou seu pastor, mas pastor, eu não sou membro da sua igreja, mas agora você está sendo minha ovelha porque você está me ouvindo. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda?
pega logo o celular para ver o que aconteceu, para ver as redes sociais? Ou senta na sua cama, ou se ajoelha nela e ora, entregando o dia ao Senhor, clamando a Deus por proteção? Amado, antes de partir para o seu dia, para a luta do seu dia a dia, para a batalha do seu dia a dia, para qualquer decisão de qualquer coisa que você tenha que tomar, parta para a oração. Entregue o seu dia ao Senhor. Sente na sua cama, se ajoelhe nela se for possível, mas ore. Entregue aquele dia a Deus. E aqui no Salmo 17, nos versos 6 a 9 que nós lemos, eu quero rapidamente trazer para você 3 lições que aprendemos com Davi acerca de como orar, pedindo pela proteção de Deus para a nossa vida. Como orar? Não estou falando que vou lhe ensinar as palavras certas. Oração não é uma reza que você tem que ficar repetindo. Oração não é um mantra que quanto mais você repete, mais você se sente bem. Não é nada disso. Oração não é nenhuma meditação. Oração é falar com Deus, é abrir o seu coração. Mas eu quero te passar 3 lições que eu aprendi aqui com Davi. 3 lições bem práticas de como orar pedindo proteção para Deus na sua vida, principalmente no início do seu dia. Primeira lição que eu aprendo com Davi, a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Entenda, Deus ouve a sua oração. Tenha certeza nisso. Olha o verso 6, o que diz? Eu clamo a ti, ó Deus, e o que diz aqui? Pois tu me respondes. Inclina, presta atenção nisso que ele está dizendo agora, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Davi não está orando para ídolos, Davi não está consultando oráculos ou a astros, astrologia. É incrível como ainda hoje, no século XXI, ainda tem muita gente que acredita em horóscopo. Bom, Davi não está orando a ídolos, não está consultando oráculos ou a astros ou a qualquer coisa de sua época. Se fosse nos dias de hoje, Davi não consultaria o Google ou algum coach, sem desmerecer essa função, claro, você sabe bem disso. Se fosse nos dias de hoje, Davi não consultaria o Google ou algum coach ou qualquer aplicativo de liderança ou de positividade que possa existir. Não! Não! Davi busca refúgio, busca proteção, orando ao Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, o Deus que tudo vê, que tudo comanda, que tudo governa, que tudo conhece, que tudo sonda. Amado, Davi busca refúgio em Deus, porque Davi sabe por experiência própria, ao longo de sua vida, que Deus responde às suas orações. Davi tem certeza plena que Deus responde às suas orações e assim nos ensina que o conhecimento de Deus é a base, é a firme fundação de uma vida de oração. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que sempre também me chama a atenção toda vez que na palavra de Deus eu encontro essa expressão: inclina para mim os teus ouvidos. Olha que coisa interessante, que bênção é essa expressão, inclina para mim os teus ouvidos. Ela é uma expressão que aparece muitas vezes na Bíblia. Ela é, claro, uma figura de linguagem, uma metáfora, mas perceba só que é interessante. Davi
no alto das suas lutas, dos seus sofrimentos, clama a Deus pela sua proteção, ora a Deus da certeza que ele ouve a sua oração. E Davi diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para a sua oração. Davi está afirmando com isso que quando clamamos, quando oramos, quando pedimos a Deus por proteção, o Senhor presta toda a atenção para a nossa oração. Você já deve ter passado, claro, por uma situação como essa. Alguém chega para você e fala: tenho algo importante para te dizer. E você inclina a cabeça para ouvir melhor. Ou você pega aquela pessoa e leva para um lugar mais isolado para poder nada te atrapalhar. Ou você até responde: eu sou todo ouvidos. Por quê? Porque você quer dar toda a atenção para aquilo que aquela pessoa quer falar a você naquele momento. Isso é o que significa inclinar os ouvidos. Essa metáfora que a Bíblia nos apresenta, que Davi utiliza aqui no Salmo 17, verso 6, em que Deus inclina os ouvidos, Davi está afirmando que Deus presta toda a atenção na nossa oração, no nosso clamor, na nossa petição. Agora veja, meu amado, perceba, meu amado, Deus rege todo este enorme, incomensurável universo. Não cai uma folha de qualquer árvore do mundo sem que Deus não permita. Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome, diz a palavra. Deus comanda todos os animais deste mundo, sejam eles grandes como os elefantes, como as baleias, sejam eles pequenos como os insetos, como os peixes do mar. Deus comanda tudo. Deus dirige tudo. Mas olha só, presta atenção agora, olha para mim agora, para o que você está fazendo e olha para mim agora, porque eu vou te dizer. Deus nunca está ocupado demais para ouvir a sua oração. Nunca. Deus sempre vai inclinar os seus ouvidos para aquilo que você quer falar para Ele, para aquilo que você quer clamar para Ele, para aquela proteção que você precisa dele. Deus nunca está ocupado demais para você. Ele sempre vai te dar atenção. Eu, como pastor, muitas vezes eu não consigo responder alguém pelo WhatsApp na mesma hora ou lá na igreja, não tenho oportunidade de conversar com calma com alguém, com atenção com alguém, devido aos afazeres e às nossas limitações, mas isso não acontece nunca com Deus. Ele sempre está pronto para te ouvir. Ele nunca está ocupado demais para te ouvir. E isso 24 horas por dia. Pode ser de madrugada, pode ser na hora do almoço, pode ser no feriado, pode ser no domingo, pode ser onde for. Deus vai sempre te ouvir. Creia nisso. Talvez você pode pensar, esse meu pedido é pequeno demais. Esta minha oração, esta minha necessidade tem importância para Deus ouvir e responder. Talvez você se limite a não colocar mais, a não trazer mais orações a Deus, mais petições a Deus, mais pedidos a Deus, achando que talvez o que você vai pedir é muito pequeno, Deus não vai dar importância, não vai ser relevante para ele. Não. Tudo que você coloca para Deus sempre tem importância. Nada, olha para mim, presta atenção,
Nada é tão pequeno que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, não possa ouvir e fazer. Nada é tão sem importância. Nada é tão leve, passageiro, em que Deus sempre vai inclinar, prestar atenção, inclinar os seus ouvidos, prestar atenção às nossas orações. Outro aspecto muito importante sobre oração foi o que eu falei na mensagem domingo passado na igreja, e é o que ensina Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26, quem estava domingo à noite na igreja ouviu isso. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo intercede por nós, ora por nós. Isso o Espírito Santo faz de 3 maneiras. Lembra quem estava lá? Primeira maneira, o Espírito Santo ora de uma forma intensa, enérgica, forte, extraordinária, poderosa por nós. Segunda, o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. Como é isso? Que vinha a ser isso? A nova versão transformadora, uma versão nova da Bíblia, traduz bem interessantemente esse verso. Ao invés de falar gemidos inexprimíveis, ela coloca o seguinte, que vai te ajudar a esclarecer e entender mais a segunda maneira pela qual o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Às vezes a gente fica sem saber como falar a Deus, mas o Espírito Santo nunca sabe, nunca vai deixar de falar. Ele sempre sabe. Sabe aquela vez que você foi falar com alguém, pedir algo a alguém, não sabia nem como começar e acabou até desistindo? Com o Espírito Santo isso nunca acontece. Ele sempre sabe como interceder por nós. E a terceira e última coisa que eu me referi é que o Espírito Santo ora de forma eficaz, porque intercede por nós em conformidade com a vontade de Deus. Meu amado, você e eu não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. No momento de seu abatimento, de sua maior luta, de seu medo, você pode se desesperar e nem encontrar as palavras certas para orar, para clamar a Deus por proteção, mas o Espírito Santo sabe. A segunda lição que aprendemos com Davi acerca de orar pedindo proteção a Deus é a convicção acerca da bondade de Deus para com os que nele se refugiam. Acompanha comigo o verso 7. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que te buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Deus é o Salvador. Deus é o Salvador dos que nele buscam refúgio. Deus é a fortaleza dos que, pelo zelo do seu nome, resistem aos homens maus deste mundo. A esses homens que resistem ao pecado, aos homens maus, Deus mostra a sua bondade, Deus mostra o seu poder, como, por exemplo, demonstrou o seu poder e sua bondade no Êxodo, abrindo o Mar Vermelho, como demonstrou o seu poder a destruir as muralhas de Jericó, e em tantas e tantas passagens da Bíblia em que Deus ouve a oração do seu povo e sempre responde de maneira poderosa, de maneira miraculosa. Aqui, Davi, percebendo que só poderia ser libertado das perigosas circunstâncias em que estava passando, em que Saul colocou, ele só poderia ser libertado por meios miraculosos, por meios singulares, por meios extraordinários. Davi então ora e roga e se vale do maravilhoso e miraculoso poder de Deus e clama por sua proteção. Davi viu que ele não tinha saída, que só um milagre. E ele, como um homem segundo o coração de Deus, ele orou e pediu, Senhor, me dá esse milagre. Meu querido, o que você está precisando e que precisa de um milagre? Ore, peça a Deus com convicção,
porque Deus é bom e Deus é poderoso e Ele abençoa todos aqueles que nele se refugiam. Como diz o profeta, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. Como Jesus mesmo falou, pedi, dar-se-vos-á. Davi sabia que só um milagre o salvaria. Ele rogou por esse milagre e Deus fez esse milagre. A gente vê que, diante dessa oração, dessa circunstância, Davi estava passando por um perigo muito grande. Senão ele teria pedido só, Senhor, me livra aí, uma coisa comum. No dia a dia de Deus, mas não, ele estava passando por uma grande angústia, e essa grande angústia levou Davi a clamar a Deus que operasse miraculosamente para o seu livramento. Meu amado, nos momentos de maior dor que você esteja passando, no auge das suas lutas, enfrentando grandes perigos, grandes provações, ore. Clame a Deus por um milagre. Creia, porque a bondade e a misericórdia do Senhor certamente lhe alcançarão. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Renovam-se, novas são cada manhã. Grande é a tua bondade, a tua misericórdia. Clame pelo milagre, creia no milagre, receba um milagre, porque o nosso Deus é em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. O nosso Deus é poderoso e cheio de bondade e misericórdia. Amém? Diga amém aí do outro lado, ou escreva amém aí no chat. Concorda com a gente? Louve a Deus. Terceira e última lição que aprendemos aqui com Davi, acerca de orar pedindo proteção a Deus. Terceira lição é que sempre podemos clamar pela total proteção divina. E aqui eu quero caminhar para o final dessa palavra, chamando a sua atenção para os versos 8 e 9, para a linda poesia que os versos 8 e 9 trazem para a gente. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Davi aqui usa duas figuras de linguagem para pedir proteção. A primeira delas é protege-me como a menina dos olhos, que é uma expressão até muito frequente no Antigo Testamento. Por exemplo, nós a encontramos lá em Deuteronômio 32:10. Numa terra deserta, ele encontrou, numa região árida de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou-a como a menina dos olhos. O que isso significa? O que é essa expressão, a menina dos olhos? A menina dos olhos, você sabe, corresponde à pupila, que é a parte mais delicada do olho e é, né, a parte externa mais frágil do corpo humano. Qualquer coisa pode perfurar, prejudicar a pupila e perdemos a visão. Assim como em uma situação de perigo, quando vem algo na nossa direção e colocamos a mão para proteger os olhos ou o braço para nos defendermos, do mesmo modo, Davi ora para Deus protegê-lo com toda a rapidez, com todo o cuidado, com todo o zelo. Deus nos considera como essa parte preciosa, importante e delicada, a menina dos olhos. Você sempre pode clamar pela proteção divina, porque você é a menina dos olhos de Deus, você é a pupila de Deus, você é a parte preciosa do corpo. Mas há uma segunda figura de linguagem ainda tão linda quanto essa. Diz Davi, esconde-me à sombra das tuas asas. Essa é uma figura que aponta para, por exemplo, uma galinha que ajunta os seus pintinhos
debaixo das suas asas quando vê o perigo se aproximando. Talvez você já tenha até visto essa cena. E é interessante e maravilhoso quando um pássaro faz isso. Vem qualquer ameaça perigosa e os filhotes já correm para a mãe coloca-os debaixo das suas asas e os protege. Mas você já reparou uma coisa? Você já percebeu uma coisa? Quando, por exemplo, uma galinha coloca os seus pintinhos embaixo de suas asas, ela os está protegendo de algum perigo que esteja ameaçando. Um predador, um vento forte, uma chuva ou um sol muito escaldante. Mas veja, se a galinha está protegendo os seus filhotes, ela mesma está se colocando em perigo, pois o predador, ou o sol, ou o vento, ou a chuva, ou o que quer que seja, vai atingi-la. Mas ela não se importa. O que ela quer com todas as suas forças é proteger a sua cria. Acontece de o predador então atacar a galinha, ou a chuva, ou o vento serem fortes o bastante para machucá-la. Mas o cuidado que o animal tem por sua cria é maior que a própria vida dele. Eu acho muito interessante essa comparação, caminhando para o final dessa palavra. Eu acho muito interessante essa comparação, e se formos pensar no aspecto de que nada, mas nada mesmo pode afetar o nosso Deus Todo-Poderoso, então você e eu estamos sempre seguros de qualquer perigo, de qualquer mal que possa vir contra nós. Talvez, às vezes, possa vir um vento muito forte, dar uma balançada, você sente alguma coisa, mas está seguro. O predador pode passar latindo, grunhindo, mas jamais vai morder, vai matar você. Você pode ouvir os passos ou latido. Está entendendo o que eu estou falando? Essa figura da ave protegendo os seus filhotes me fez lembrar da letra do hino 324 do nosso cantor cristão, que tão belamente encerra essa verdade. Você sabe muito bem deste hino. Eu vou ler aqui algumas estrofes dele para ilustrar o que eu estou querendo dizer. O hino 324 do cantor cristão diz lá: seguro estou, você conhece, né? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Diz lá, não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar a sua graça, não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. A outra estrofe diz, perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com a sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. E aí nós chegamos no estribilho, no coro deste hino que diz, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Que maravilhosa verdade bíblica nos mostra esses versos antigos deste antigo hino, mas que traz uma realidade tão atual e tão necessária para nós nesses tempos tão difíceis e de lutas tão grandes que estamos vivendo. Davi pede a Deus para protegê-lo e colocá-lo em posição de segurança por causa da opressão dos perversos e do assédio de morte dos inimigos. E eu aprendo aqui uma verdade transformadora. Sempre que os homens maus se levantem para ameaçar os filhos de Deus, eles estão declarando guerra ao próprio Deus. Vou repetir, anota aí, anota aí. Sempre que os homens maus se levantem para ameaçar os filhos de Deus,
eles estão declarando guerra ao próprio Deus. Esta oração, que é o Salmo 17, foi colocada nos lábios de Davi pelo próprio Espírito Santo. Ela é, então, uma verdadeira e poderosa promessa de proteção e auxílio do próprio Deus para nós. Concluindo, nós aprendemos hoje com o rei Davi 3 lições para orarmos quando estivermos em perigo, clamando a proteção de Deus. Primeira lição, a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Segunda lição, a convicção acerca da bondade de Deus para com os que nele se refugiam. E a terceira lição, que sempre podemos clamar pela proteção divina. Eu quero terminar contando a aguardada historinha para você aplicar o que foi aprendido hoje. No seu livro Nada Me Faltará, o autor Robert Ketchum conta sobre um professor da escola bíblica que perguntou às crianças de sua classe se alguma delas poderia citar todo o Salmo 23. Uma menina de 4 anos estava entre os que levantaram as suas mãos. Um pouco cético, aquele professor tornou a perguntar para aquela menina de apenas 4 anos se ela seria mesmo capaz de recitar todo o Salmo. Aquela menina olhou assim para ele resignada, foi à frente. Ela encarou todos os seus colegas e começou. O Senhor é o meu pastor, e isso me basta. A seguir, curvou o corpo em uma saudação, agradecendo, e voltou para o seu lugar. Aquela menina omitiu todos os outros versículos do Salmo, mas certamente conseguiu captar a essência do que havia no coração do salmista Davi. O Senhor é meu pastor, isso me basta. Meu amado, minha amada, você é a menina dos olhos de Deus, e isso te basta. Deus ouve a nossa oração. Deus é bondoso para aqueles que nele se refugiam. Podemos sempre clamar pela proteção divina, e isso te basta. Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Chegamos ao final de mais uma palavra, de mais um momento. Quero agradecer você ter estado aqui conosco até o final. E lembrando mais uma vez aí, para quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, dá essa força para o pastor, se inscreve. E você que já está inscrito, compartilhe essa mensagem. Aqui embaixo no YouTube tem um lugar aí que você pode compartilhar, você pode copiar o link e o endereço e passar para outras pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, entendeu? Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas como você foi abençoado. Aqui também eu coloco aqui em cima a mensagem anterior para você clicar também e já ouvir, se você não ouviu, na semana passada. Enfim, temos aí todas essas ferramentas para que você possa ser uma bênção na pregação do Evangelho também. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meia esperança, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um que ouvir essa palavra agora e que vai ouvir depois no YouTube, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma noite feliz, uma noite de paz para você, um restante de semana na presença do Senhor. E lembrando, domingo que vem, nossos cultos, 10 da manhã e às 18 horas, estaremos lá juntos celebrando o Senhor, cantando com o nosso ministério de louvor, ouvindo a mensagem. Deus tem algo maravilhoso para você também, domingo que vem, lá na Igreja Batista da Prata, às 10 e às 18 horas. Te espero lá então, bom? Mais uma vez, uma noite feliz, uma noite abençoada e até o próximo vídeo, terça-feira que vem, às 7h30. Fiquem com Deus.